Glória a Deus. Ainda em pé, meus queridos irmãos, por favor, desde já eu passo a palavra ao pastor Jairo Caio. Muito obrigado. Querido povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Onde está o povo mais feliz da terra? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, neste momento eu quero, de todo o meu coração, agradecer a Deus por permanecer convosco desde ontem, quando estivemos aqui cultuando a Deus em um culto glorioso, com a presença de Deus e o Espírito Santo falando conosco. Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Sérgio Bernardes pela confiança em mim depositada para falar a palavra de Deus aos obreiros que estão sob seus cuidados ministeriais, pastorais. A gratidão a Deus também de rever agora pela manhã o pastor Tarcísio, este honrado servo de Deus, que Deus durante tanto tempo preservou aqui e preserva, né? Sua presença conosco é realmente, só olhar para ele já é um ensino, né? Não é isso, pastor Sérgio? A presença do Senhor reforça a nossa, viu? Glória a Deus. E eu sei que tudo isso é para a glória de Deus, ele já aponta para cima, porque ele entendeu como o apóstolo Paulo entendeu. É tudo pela graça. Tudo pela graça. Não dá para fazer conforme as nossas forças. É o Senhor que faz. É verdade? Amém, meus amados? Glória a Deus. Muito bem, permanecer aqui é bom e nós vamos agora à palavra de Deus. Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia em um texto muito conhecido. Os senhores já leram, releram, já pregaram, mas o apóstolo Paulo disse que não é demais repetir as mesmas coisas que servem de segurança. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. E vamos ler o primeiro versículo. Se der certo, a gente passa para o segundo. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Colocando o telefone aqui para me auxiliar na consulta de alguns textos. Ninguém pensa que eu estou brincando aqui no telefone não, tá? Porque tem gente que quando vê a gente com o telefone na mão, pensa que a gente está no WhatsApp. Tá? Não, irmão. Isso aqui é conforme o dono. Telefone é como faca. Uma faca na mão de um assassino produz homicídio. Não é verdade? Mas na mão de uma mulher habilidosa, corta carne, frango, peixe e bota para a gente preparar para comer, né? Não é verdade? Amém? É como o dinheiro. O dinheiro na mão de uma pessoa que é convertida e que teme a Deus, serve tudo para a glória de Deus. Mas na mão de um devasso só compra pecado. É verdade? Amém? Então isso aqui é uma ferramenta. Use bem. No seu telefone tem que ter não sei quantas versões de Bíblia, estudos bíblicos, livros, consultas teológicas. Amém? Hino. Dá para dizer amém? Amém. Amém, amém, amém. Muito bem, vamos lá. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vale um amém? Amém. Amém. Pode se sentar. Deixa eu olhar para o relógio. Amém. Antes de entrar no assunto que Deus colocou no meu coração, eu quero aqui corroborar com a palavra que foi, acho que está com uma microfonia de agudo, não sei, tira só um pouquinho, talvez do médio, um pouquinho do médio, só um pouquinho. Queria corroborar com a palavra dita pelo pastor Sérgio, a respeito do cuidado de nós fazermos curso teológico com entidade confessional. Fazer um curso teológico na universidade
simplesmente porque você está procurando um registro do MEC, isso aí não é objetivo no ministério. No ministério é busca de conhecimento para servir na obra. E muitas pessoas estão confundindo e querendo títulos, né, que tenham registro no Ministério da Cultura. Aí entra por busca de cursos como Ciência da Religião e outras coisas mais da mesma ordem. E não sabem essas pessoas que o objetivo lá, a ementa de cada disciplina, não tem nada a ver com os nossos propósitos. Daí a pouco você está entrando e absorvendo teologia liberal, que não reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? E a maioria desses teólogos liberais, eles estão desviados. E alguns deles nem em Deus creem mais. Tá? Então tome cuidado pelo caminho por onde anda, porque se o seu objetivo em fazer um curso teológico é servir melhor ao reino, busque, não precisa ter registro no MEC, precisa ter conteúdo sério, professor temente a Deus, que seja fiel às Escrituras, que esteja cheio do conhecimento, mas que acima de tudo esteja centrado nos princípios da palavra de Deus. Bom, amém? Amém. Daí a pouco a gente está tendo desviado pregando, né? Não é verdade, pastor? E aí não é isso que a gente quer. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele olha para Timóteo e vê em Timóteo uma promessa, e daí a pouco ele vê em Timóteo uma realidade, e aí vê ele também em Timóteo alguém com condições de dar continuidade ao processo na formação de obreiros discípulos, ou discípulos obreiros. Timóteo foi alcançado pela palavra através da pregação de Paulo. O apóstolo Paulo encontra-se com Timóteo por volta dos seus 12 a 13 anos de idade, quando ele prega para sua mãe e para sua avó, Lóide e Eunice. Elas eram autênticas judias, tementes a Deus, que esperavam a vinda do Messias. Elas eram daqueles tipos de judias que estavam esperando a redenção. Quando o apóstolo Paulo se aproxima delas e compartilha a fé no Senhor Jesus, elas de bom grado abrem o coração, recebem a palavra, convertem-se a Jesus porque acreditaram que Jesus era o Cristo. Elas estavam esperando o Cristo. E elas eram mulheres que viviam fundamentadas no ensino do Pentateuco e tinham conhecimento das profecias, por isso estavam aguardando. Timóteo, o rapazinho, havia sido criado no temor do Senhor. Embora talvez fora do local de nascimento de sua mãe e vó, e agora no outro local, ele trazia as raízes do ensino da palavra. E ele se converte junto. Anos depois, por volta de 6 a 7 anos depois, Timóteo já estava com um pescocinho mais grosso, já estava firmado na fé cristã. E quando Paulo empreende a primeira viagem, Timóteo pede para ir junto. E o garoto, de cara, já se depara com uma situação de perseguição ao Evangelho. Ele tinha por volta dos seus 18, 19 anos de idade, ele vai junto e experimenta com Paulo perseguição e prisão. O apóstolo Paulo percebe que, diferentemente de Marcos, que também era crente, não chegou nem ir mais longe, já quis voltar, ninguém sabe o motivo. E o apóstolo Paulo percebe que havia uma diferença entre Marcos e Timóteo, na questão de persistência, consistência. Não que Marcos tenha sido reprovado, mas temporariamente perdeu confiança. O que lá na frente ocorre, que o Senhor Deus trabalha tanto na vida de Marcos, que faz dele uma potência espiritual, a ponto do apóstolo Paulo, no fim do seu ministério, já em meados do fim, dizer assim: eu recomendo a Marcos, é meu cooperador,
recebei-o, pode aproveitar porque é bom, está aprovado. Mas no início, ele teve aquela instabilidade de voltar do meio do caminho. Já em Timóteo, houve uma ótima experiência. Ele vê em Timóteo alguém que estava já com toda a convicção, apesar de jovem, toda a convicção. Posteriormente, mais uns 10 a 12 anos depois, Timóteo já estava pastoreando uma igreja. Ele estava pastoreando uma igreja na cidade de Éfeso, um dos maiores desafios em termos de cidade para fazer uma obra para Deus. Éfeso, nesta época que ele escreve essa carta, Timóteo estava em Éfeso. E Éfeso, irmãos, ela era conhecida como a cidade da idolatria e da prostituição. Para vocês terem ideia, ela era tão estratégica, e como cidade estratégica ela era importante, e na sua importância se dava porque ela ficava numa das principais rotas para Roma. Até no período da perseguição, quando se levava cristão para servir de brinquedo no circo Máximo, ou no próprio Coliseu, e dizia assim: os mártires passam por Éfeso. Há uma frase célebre que dizia assim: os mártires passam por Éfeso. Por quê? Ficava na rota. Quem ia para Roma, uma das principais rotas era Éfeso. E como rota comercial, Éfeso também era uma cidade, entre aspas, culturalmente conhecida. Lá estava a estátua de Artemis, a chamada Diana dos Efésios. Lá estava o grande templo. Imagine um templo que tem 120 metros de comprimento, era maior do que um campo de futebol. Era uma coisa demais, absurda. Lá existia a idolatria, e os irmãos, não sei se já perceberam, os senhores, onde estão trabalhando para Jesus, se não perceberam, vão perceber. Onde há evidências de grande idolatria, também há grande evidência de prostituição. Já notaram isso? Se o senhor não notou, preste atenção que vai perceber. Onde há acentuada idolatria, há acentuada prostituição. Deveria ser diferente, porque idolatria seria uma adoração a deuses, a divindades. E por que prostituição? Porque desde o princípio, toda adoração que não é a Deus, ela tem mistura com o pecado. E é o pecado de prostituição que mais se evidencia. Pode vasculhar na Bíblia e na história que todos os templos pagãos, em todos, havia prostitutas cultuais. E por que isso? Porque é o mesmo princípio. A idolatria é prostituição espiritual. Então, o mesmo demônio que atua na idolatria, atua na prostituição. Porque a idolatria é prostituição espiritual e a prostituição na carne tem o mesmo princípio. E nesta cidade, irmãos, havia esse tipo de coisa. E Paulo escreve a um obreiro que estava trabalhando para Jesus numa cidade dessa. E ele tinha em Timóteo o garoto, que era uma promessa, posteriormente um obreiro, que era uma realidade, e agora ele diz assim: o que é de mim? Entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, para também transmitirem a outros. Ele está enxergando agora um obreiro que, sendo consolidado, poderá repassar para outros. E por que ele faz isso? Porque ele enxerga em Timóteo um obreiro que ele fala e ele sabia que era realidade. Quer dizer, permanece, ele diz lá na segunda carta, permanece naquilo que tens aprendido, sabendo de quem aprendeste. Quando Paulo precisa de alguém para enviar aos filipenses, você sabe quem é que ele se lembra de primeira mão? Depois ele se lembra de Epafrodito e outros mais, mas de primeira mão ele se lembra de Timóteo. Por quê? Ele disse: estou precisando de um obreiro para pregar. Estou precisando de um obreiro para ensinar. Eu estou precisando de um obreiro que não pense primeiro em si, mas que pense primeiro na obra, no reino. E eu estou enviando, está lá escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Estou enviando para aí Timóteo. Porque Timóteo, ele era recomendável. Glória a Deus. Não sei se Deus está falando com você.
em alguma coisa? Porque, irmão, se o senhor não é recomendável, o que você está fazendo no ministério? Porque aqui nós temos que contar com pessoas que cumpram a missão. Nós não estamos aqui lidando com atrapalhadores, mas com cooperadores. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque vós sois lavoura de Deus e nós, seus cooperadores. Aquele que opera junto. Deus está operando e eu estou aqui, sim, Senhor. O Senhor quer a pinça, está aqui a pinça. O Senhor quer o bisturi, está aqui o bisturi. Opere e eu estou cooperando. Então não lê errado, a palavra é cooperador, não é competidor. Amém? Aí agora, ele diz assim, percebendo tudo isto, que Timóteo é essa pessoa recomendável, que Timóteo foi um obreiro que consolidou-se, que Timóteo agora estava à frente de uma igreja e que estava formando lideranças. Ele diz, aprende como é que forma a liderança. Aprende a trabalhar com aqueles que vão trabalhar no reino. Vamos lá, formação de novos obreiros. Ele diz, e esta é uma palavra fiel, quer dizer, isso aqui não dá para teimar. Não dá para ter dúvida. O que eu vou dizer agora é inquestionável. E o que é? O que é? Essa aqui, ó. Se alguém deseja o episcopado, daqui a pouco eu vou falar mais de episcopado, mas a palavra episcopado aqui é episcopê. E no versículo 2 ele fala episcopô. E tem uma leve diferença, mas é quase a mesma coisa, que são expressões que falam de um cargo de supervisão, daquele que está trabalhando com outros, daquele que não está trabalhando só, daquele que percebe o ambiente, trabalha no ambiente e prepara o ambiente para continuar progredindo. Está entendendo? Então vamos somente isso agora e depois a gente trabalha mais. Agora ele diz, se alguém deseja isso, se alguém deseja trabalhar nesta obra, se alguém deseja trabalhar como liderança, que trabalha com outros e que inspira outros, o desejo de fazer isso. Olha só, a palavra desejo, que aparece 2 vezes na língua portuguesa, diz aqui, ó, se alguém, diga lá, deseja o episcopado, excelente obra, deseja. 2 vezes a palavra deseja, no grego não são as 2 palavras iguais. A primeira vez que a palavra deseja está, ela é uma palavra que diz assim, esticar-se a fim de tocar. Deseja, é assim, ó. É o que sei. Essa daqui quer dizer assim, a pessoa que está querendo, está realmente convicto. E que realmente está disposto a dar tudo de si para alcançar. Não é um desejo assim, ó. Se der certo. Se colar, colou. Se entender que eu presto. Se achar que eu sirvo. Meu Deus. Isso aqui é um tipo de desejo que se estabelece como propósito. Aleluia. Este tipo de desejo é um negócio que Deus coloca. Pessoas que acham o ministério bonito, não é para essas pessoas. Pessoas que acham o ministério glamuroso, não é esse desejo. Rapaz, eu acho bonito quando está aqueles obreiros lá, tudo, ó, ali, eu queria estar ali no meio. Tenho vontade de participar da diretoria. Para quê? Qual é o seu objetivo? O que é que você está querendo? Está feito um pastor que ele chegou para um irmão aí, vendo ele esforçado nos trabalhos, porque tem gente que enquanto não lhe dão o mínimo reconhecimento, ele dá tudo de si, né?
Quando a gente reconhece um tantinho assim, ele... Aí um pastor olhou para o irmão, vendo ele muito ocupado nas coisas da igreja, cooperando com tudo, fazendo e acontecendo. Aí o pastor olhou para ele assim: ó, irmão, nas próximas consagrações, eu vou apresentar o seu nome. Renilson, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Aí, naquela época que os trâmites eram mais simples, hoje tem todo um processo de avaliação do documento e tal, mas houve uma época que não era assim. Né? Era pegado assim pelo cabelo e puxava, bora, o irmão vai ser diácono, o irmão vai... Se vocês não se lembram dessa época é porque são novos demais. Aí você diz assim: pastor, e o senhor? Bem, eu tenho hoje 50 anos de idade, criei em Jesus como meu Salvador aos 13, comecei a pregar em evento aos 15, aos 20 anos comecei a pastorear, e do tempo que eu comecei a pastorear para cá já tem 30 anos. Então já é um tempinho. Aí, não é muito, mas... Aí o pastor disse: eu vou apresentar seu nome. Disse, muito obrigado, ok. Quando foi no dia lá, para o diaconato, a lista. Aí apresentou o nome do irmão. Quando disse o nome do irmão, fez: ok, para diácono. Eu queria, era esse lugarzinho aí. O lugar dos presbíteros, dos pastores. Você acha que esse desejo foi colocado por quem? Não diga que é o diabo também, não. Tenha calma, pelo amor de Deus. Essa pessoa ainda não entendeu o que é ministério. Quando Paulo diz aquele que aspira, ele está dizendo alguém que está querendo dar tudo. Alguém que está disposto a não medir as dificuldades e consequências. Os senhores se lembram quando ontem à noite eu falei que Jesus disse: as portas do inferno, portanto ligado ao entendimento é morte, sepultura, não prevalecerão contra a igreja. Aí eu pergunto: a morte deteve a Jesus? Não. Sim ou não? Não. Não. A morte continua perseguindo a igreja? Sim ou não? Sim. Mata um, mata outro. Parou a igreja? Não. Deteve a marcha da igreja? Não. Quanto mais matava crente, mais aparecia crente. Quanto mais matava obreiro, mais surgia obreiro. Aleluia. Aí eu pergunto: e o senhor está disposto a entrar por esse caminho? Eita Deus. Ou vai parar de pregar contra o pecado porque alguém está ameaçado de ser preso porque pregou contra o pecado? Eu estou com a vontade de pregar na prisão. Meu Deus. Eu não sei se alguns irmãos aqui viram, mas no período de pandemia, algumas pessoas disseram: o senhor está louco, o senhor está doido, o senhor cria juízo. Por quê? Porque durante aquele período nos foram impostas coisas que eram sem sentido. Eu ia no supermercado que tinha um tamanho de um templo desse, e podiam entrar ali 150, 200 pessoas ao mesmo tempo para fazer, mas um templo desse tamanho só podia reunir 20. Qual é a coerência? Você acha que o critério é o mesmo? Ou vocês não acham que eles estavam surfando na onda para fazer o que eles tinham vontade a vida inteira, de privar a gente de se congregar? Não vem me dizer que era questão de segurança sanitária, que não era. Não era. Lá na cidade onde eu pastoreio, botaram para quebrar em cima da gente. Vocês só podem reunir 20 pessoas no templo. O templo grande, mas só podia congregar 20. E no supermercado podia entrar 100. Eu digo: por que é que lá o vírus não age e aqui na igreja ele congrega? Daí a pouco acharam pouco, irmão. Acharam pouco? Mandaram fechar os templos. Aí eu fiquei muito triste. Fiquei muito zangado. Aí teve um diácono lá, ele pode estar até, não sei se está sendo transmitido, irmão Josafá. Ele olhou para mim e disse: pastor, ele é mais agoniado do juiz do que eu. Imagine. Pastor, te preocupa não, pastor, porque os templos estão fechados, mas os céus estão abertos. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Segurei, parei um papel, comecei a escrever. Que foi? Disse: acabei de escrever um projeto. O que é? Céus abertos. É o que, pastor? Céus abertos.
Marquei uma reunião com os coordenadores de setor. Vamos conversar aqui. O que é? Eu quero que os senhores, a partir de agora, desinstalem todos os equipamentos de som das igrejas. O que, pastor? Desinstala. Amarra na mala do carro de vocês. E quem de vocês não tiver carro, arruma um irmão que tem e amarra na mala do carro dele. Porque de noite agora nós vamos fazer, cada equipamento de som vai fazer 4 cultos por noite. Eita Deus! No meio da rua, porque os tempos estão e os céus estão. Pronto, então vamos no meio da rua. Uhul! Irmão, pelo amor de Deus. Você sabe que os filhos de Candinha, vocês entendem essa linguagem? Os filhos de Candinha com raiva. Onde a gente fazia um culto, que era culto de meia hora, só foi culto de meia hora, não precisa mais que isso não, meia hora. Fala de Jesus aqui, toca a trombeta, tira a tomada da energia, vai para outra frente, de outra casa, mete de novo a tomada, faz outro culto, irmão. Imagina aí, 13 equipamentos, eram 12 na época, 12 equipamentos de som fazendo 4 cultos por noite. Irmão, a cidade pegou fogo. E o pior, a polícia só tinha 2 viaturas, tinha denúncia, eles chegavam no canto... para pedir. Chegava no canto e disseram que aqui estava tendo um culto. Já mais terminou. Aí vai para outro canto. Os bichinhos só faltaram endoidar, irmão. Mas teve um que eu demorei mais o culto, eu estava na rua, estava empolgado. E tome, tá, e orando aqui. E o povo pedindo, continua. Porque o povo em depressão, ouvindo a palavra de dentro de casa e recebendo renovação, aceitando Jesus, se reconciliando. Era crente sendo renovado. Era crente desviado se reconciliando e gente aceitando Jesus. Aí eu estou aqui no meio do culto, numa oração, daqui a pouco assim. Você sabe que eu estou aqui com os olhos fechados, mas tem uma claridade na minha vista, não tem? Com você não é assim também? Aí daqui a pouco escureceu tudo assim, né? E eu continuei orando. Quando eu abri os olhos, era o sargento. Estava na minha frente. Pastor, tem que terminar esse culto agora. Eu falei assim, é por quê? Porque o senhor está aglomerando no meio da rua. Eu estou aglomerando no meio da rua. Tá. O povo está tudo espalhado, não está aglomerado não. Não, mas não pode não. Digo, onde é que está escrito no decreto que eu não posso fazer esse trabalho assim? Não tem canto nenhum. Disse, então, eu não vou parar, eu vou continuar pregando o evangelho. Disse, pastor, não faça isso, pastor, que eu vou ser obrigado a lhe prender. Aí eu fiz assim, se eu estiver errado, me prenda. Ele disse, mas eu não posso lhe prender, então deixa eu fazer o culto e dê licença. Eu com a vontade de ser preso para pregar para quem estava preso. Você quer saber qual foi o resultado disso? Nós iniciamos a pandemia com 13 ou com 7 congregações, terminamos com 13. O povo aceitando Jesus, eu tive que começar a construir para quando terminasse aquele arroxo, o povo já tem onde se congregar. E a gente está lá. Amém? Aí o cara vai ficar frouxo, tem de ai meu Deus, Jesus, meu Deus. Tira esse tempo. Não, irmão, nesse tempo Jesus salvou gente, nesse tempo Jesus batizou pessoas, nesse tempo Jesus renovou, nesse tempo... Irmão, Deus não para não. E o povo que morreu, está no céu com ele. Deus não tem negócio com covarde, nem com frouxo. Deus tem negócio com quem tem coragem, com quem não tem medo de morrer. Eu chegava na casa do povo, o povo dizia assim, pastor, pelo amor de Deus, eu estou com Covid. Eu digo, não é por isso que eu vim aqui? Mas eu vim lhe visitar porque o senhor está com Covid. Mas você assim, mas o senhor pode pegar também. Disse, qual é o problema? Deixa de ser egoísta, deixa eu pegar também, você não pegou? Irmão, durante todo esse período eu não peguei. Peguei não, durante todo esse período. Agora é o seguinte, eu cuidava dos irmãos, não vou dizer o protocolo, porque daqui a pouco vão começar a me censurar, eu não estou querendo que você desvie seu foco. Mas eu usei um procedimento e orientei os irmãos e eu chegava na casa dele com os pacotinhos prontinho. Olha, tu vai tomar isso aqui, tanto tempo assim, vai fazer isso, todo o procedimento. E tudo que eu orientei os irmãos, deixa eu dar o resultado. Eu não perdi nenhum crente por Covid. Eu vou repetir. Nenhum crente da igreja que se congrega comigo morreu de Covid. Nenhum. Tu já está sabendo que foi que os irmãos tomaram, né? Mas fica quieto. Porque tem gente que ainda acha que... Se eu tivesse medo de morrer, de enfrentar a situação, eu tinha perdido gente.
Eu cheguei na casa de uma pessoa, ia passando pelo meio da rua, que eu ia visitar uma pessoa andando na rua, quando de repente uma pessoa gritou assim: eu vou morrer! Ai meu Deus! Eu vou morrer. Aí eu falei para o irmão: você está ouvindo isso? Eu estou. De onde é que está vindo? É daquela casa ali, vamos lá. Quando eu cheguei lá, o camarada dizendo: eu vou morrer, eu vou morrer. Eu disse: pare! Ele: o que foi? Que conversa é essa? Você vai morrer? Quem foi que ele disse? A televisão, se desliga essa desgraça. Fui lá, tirei da tomada. Eu vou levar sua televisão para minha casa, para ela ficar de férias lá. Abra a sua Bíblia, que ela está dizendo que o senhor vai viver. O senhor está doente? Não. Está faltando fôlego? Não. Pois se cuide nisso, nisso, nisso e nisso, e não vai ter nada não. Esse terrorismo aí, vai ler a tua Bíblia e vai estar vendo essas desgraças, essas notícias mentirosas. Esse terrorismo miserável. Ai, irmão, resultado que aquele homem com 3 dias estava sadio. Passei na casa dele igual o senhor, assim, bem tranquilo, assim, bem assim. Eu digo: doparam o homem, que tranquilo desse jeito, do jeito que ele está, ele só pode estar dopado. Pai do senhor, meu irmão, pai do senhor, pastor, está animado? Estou animado. E aquela perreira que já foi embora, que era quase do capeta na minha cabeça, mas já foi embora. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, quem for chamado para o ministério não pode ser frouxo. Ele tem que saber para que veio, não pode ter medo, tem que ter convicção. Aleluia! Essa é a geração que vai enfrentar a cadeia. Vão nos proibir de pregar contra o pecado. A troco disso, vão nos prender. Prenda, prenda, prenda. Quando chegar a época de mandar matar, mate, mate, mate. Você quer ver o evangelho explodir no Brasil? Quer ver? É começar a matar pastor. Está querendo entregar a carteira agora já? Presidente de ministério, pregador. Sim. Deixa eu falar uma coisa para os senhores. Estão pensando que eu estou com brincadeira, mas é sério. Na China havia evangelho. Os crentes acreditaram no projeto comunista e o cristianismo deu voz ao comunismo e confiança. Ele se instalou. Foi se instalar e começar a perseguição. Aí perseguiram, depois mataram, quase acabam. E quando quase acabam reprimindo tudo, começou a se levantar um movimento chamado De Volta a Jerusalém. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Alguém já ouviu falar desse movimento? Não, né? Vou falar. Um movimento chamado De Volta a Jerusalém. O que é isso? Eles leram e entenderam que Jesus disse assim, em Jerusalém: até os confins da terra. O movimento era de Jerusalém para os confins da terra. Eles entenderam que eles eram os confins da terra. Aí disseram: pronto, agora vamos fazer o movimento de volta. E no caminho deles estavam as nações mais perseguidoras e matadoras de crentes. Aí eles começaram a se encher de Deus. E começaram a ter um projeto de vida. Enquanto não me prenderem, enquanto não me matarem, eu tenho que ganhar outra pessoa para Jesus. Não tinham Bíblia. Quando eles encontravam vindo de qualquer lugar uma folha de Bíblia, qualquer negócio, era uma coisa fora do comum. O evangelho era falado de pessoa para pessoa, memorizado. E quando entrava uma Bíblia no conhecimento deles, eles decoravam a Bíblia. No meio desse movimento se levanta um homem chamado Irmão Yun, que depois se tornou conhecido como o Homem do Céu. Irmão Yun foi levantado por Deus para um avivamento dentro da China. E tome conversão. E o lema é: enquanto eu não for morto, enquanto eu não for pego, eu tenho que ganhar outra pessoa para Jesus. Os cursos teológicos eram assim, de crente para crente, transmitindo conhecimento. Disciplina: como se manter vivo numa prisão. Como manter a fé enquanto sou perseguido. Eram os assuntos. E as pessoas começaram a converter. Igreja escondida, igreja perseguida, igreja crescendo. De maneira que o crescimento se tornou tão estrondoso que no final dos anos 2000 para 2010, agora há pouco, a igreja da China chegou a 200 milhões de crentes. Tu sabe o que é isso? É a população brasileira. Como é que pode isso?
mata crente e crente é mais crente. Irmão Yun, tem tanta coisa para falar sobre aquele homem, um aprendizado tão fantástico. Eu vou falar rapidamente aqui. Aquele homem nunca teve sossego na vida. Até para ele se casar, no dia do casamento, ele não pôde dormir com a própria esposa, porque a polícia chegou na hora do término do casamento, um saiu por uma janela e outro saiu por outra. E ele passou a vida inteira desse jeito. E Deus falou com Yun dizendo assim: eu vou permitir que você seja preso, porque Yun vivia de escapar, era pregando o evangelho e escapando. Até que o Senhor falou com ele assim: eu vou permitir que você seja preso, porque eu tenho uma obra para fazer dentro da prisão com você. Aí também ele nem relutou. Quando vieram, ele já se entregou. Prenderam Yun. Levaram para uma cela que tinha 200 pessoas. Dentro de 2 dias, as 200 pessoas se converteram. Fizeram errado, tira esse homem daí, tira. Bota ele numa cela com outros que já sejam da raça dele. Resultado, o barulho foi grande, mas vieram ver o que era. Jesus tinha batizado os 10 com que ele estava. Tira esse homem daí, deixa ele sozinho. Deram uma surra nele que esfolaram os joelhos. Ele não conseguia ficar em pé. Só ficava de tanto que apanhou nas pernas. Aí deixa ele só ir com esse outro, que já é da raça dele. E deixa ele aí. Só vamos dar para ele, no máximo, comer uma vez por dia, para ver se ele aprende. E não precisa dar comer todo dia para ele, não. Passou dias ali e era Deus fortalecendo a fé daquele outro irmão. Até que ele olhou para a cara do irmão e disse assim: Deus falou comigo ontem à noite que vai me tirar daqui, porque tem outro projeto comigo em outro lugar. Aí o irmão olhou para a cara dele assim: irmão Yun, o senhor acho que apanhou também na cabeça, o senhor não foi só nas pernas, não. Eu sei que quando foi daqui a pouco, eles escutaram um barulho, brá, 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 brá. Olharam para a fechadura lá da porta e estava tudo aberto. Aí ele olhou para o irmão e fez: o senhor duvidou, fique aí, o senhor não está autorizado a sair. Deus já abriu a porta, é para mim, eu estou indo. Passou pelos guardas que estavam lá de fora, os guardas nem olharam para ele. Passou por outra comitiva de guardas, nem olharam. Foi assim até chegar no portão para dar para a rua, e os portões se abriram na hora que ele encontrou o portão. Quando está do lado de fora, para um carro e diz assim: o senhor é irmão Yun, não é? Ele disse: sou eu mesmo. Ele disse: ah, foi com o senhor que eu sonhei ontem à noite, ele mandou vir lhe buscar aqui, o senhor entra aqui no carro que eu vou te levar. Levou o irmão Yun para uma reunião num lugar escondido, parecido com uma caverna. Lá já tinha um apunhado de crente. Aí lá eles cantaram, oraram, louvaram a Deus, ministrou uma palavra. Resultado é que no final daquilo ali, um irmão chegou para ele e disse: irmão Yun, Deus me disse que eu lhe procurasse para lhe entregar essa passagem que eu já comprei e também esse meu passaporte. E o senhor pegue aqui para viajar para esse lugar. Ele olhou para a cara do irmão e disse: irmão, tá certo que a gente é chinês, é tudo parecido, mas um é careca e o outro é cabeludo, o negócio está meio... seu passaporte não vai me servir. Ele disse: sim, outra coisa que Jesus mandou lhe dizer, que o senhor calasse sua boca e não falasse mais nada. Não deu nem para dizer amém, muito obrigado, né? Foi embora. Chegou lá, passagem, passaporte. A mulher do guichê olhou e fez: esse aqui não é o senhor, fica aqui de lado. E ele atendeu todo mundo, olhou para a cara dele e disse: eu já lhe disse que esse aqui não é o senhor, pode seguir, vai embora. E ele seguiu. Foi até o destino dele. Quando desembarcou lá, quem estava no desembarque era uma pessoa que conhecia Yun. Aí disse: o senhor é irmão Yun? Sim. Como é que o senhor chegou aqui? Eu disse: irmão, não sei, só sei que o Senhor me disse que eu saísse de lá calado, não falasse nada com ele. Pronto, agora eu estou entendendo. Existe um procedimento por reconhecimento de voz dentro dos aeroportos à sua procura. Quem lhe atendeu, não sei porque deixou passar, porque isso não tem nada a ver com esse passaporte aqui. Mas o fato é que eu fiz parte da elaboração do sistema de reconhecimento de voz. E pelo fato do senhor não ter falado nada, o senhor passou. Vai,
Cumpre o teu ministério que Deus te mandou. Deixa eu te falar uma coisa. Esse homem tem medo de morrer, irmão? Esse homem sabe o que quer na vida? Pois eu quero perguntar, e o senhor sabe o que quer na vida? E por que é que o senhor se entristece tão fácil quando alguém lhe faz uma careta? O senhor está recuando porque alguém lhe deu uma palavra dura? O senhor está chateado porque alguém lhe colocou numa prova no ministério? Porque já faz tempo que não recebe o microfone na mão? Porque não teve agora mais um reconhecimento na vida? O senhor está chateado porque não lhe mudaram para um trabalho maior? O senhor não aguenta uma prova de morte de jeito nenhum. O senhor ainda não sabe o que quer na vida. O negócio aqui é para quem está querendo alcançar, é para quem sabe o que quer, é para quem vai se espichar, é para quem vai dar tudo de si, é para quem vai dar o gás. Isso aqui não é para quem tem dá uma vontade que passa, é para quem sabe o que quer. Eu estou no ministério porque eu sei o que quero. Isso aqui não é um bico, isso aqui não é um passatempo, isso aqui é um chamado. Que consome a vida daquele que é chamado. O ministério não é temporário. Ele consome como um projeto de vida. Os dons espirituais são manifestações temporárias, pontuais. Os dons ministeriais, eles ficam acoplados à vida da pessoa. Aquele a quem Deus levanta para ser mestre, é mestre às 24 horas. A manifestação da palavra da sabedoria é uma manifestação, é naquele momento. A manifestação da palavra da ciência é aquele momento. A manifestação dos dons de curar é aquele momento. A manifestação de interpretação de línguas é aquele momento. A manifestação da palavra da profecia é aquele momento, é a manifestação. Mas aqueles a quem Deus chamou para ser pastor, é 24 horas pastor. Se acordar um pastor de 4 horas da manhã, ele levanta, acorda e faz: sim, meu irmão. Pois não. Acordou um profeta às 3 da madrugada, o que o senhor deseja, meu irmão? Ele já vai logo assim com o dedo assim estendido assim. E ele já vai lhe confrontar no meio da conversa. Se foi um mestre, vai receber lição às 3 da madrugada. Ele vai te dar uma lição. Por quê? Porque os dons ministeriais, eles ficam acoplados à pessoa. Então entenda de uma vez, você não está aqui de temporada. E se for para ser de temporada, você está no lugar errado, você se equivocou. Você não sabe do que quer na vida. Aquele que aspira, com todas as suas forças ele quer. Na primeira dificuldade, não vai dar para mim não. Não, isso não dá para mim não. Não vai dar mesmo não. Vai arrumar o que fazer. Vocês mandaram buscar um camarada muito chato, né? Aquele que aspira, ele está aspirando e tem que ser algo que seja permanente, algo que ele dê tudo para ser. Eu gostaria de chamá-los para meditar num texto. Abra, por favor, em Hebreus. Capítulo de número 12, versículo 16, por favor. Hebreus 12, 16.
Abriu? E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Irmão, me diga uma coisa. Esaú nasceu primogênito, sim ou não? Está com dúvida? Ele nasceu primeiro. Jacó veio agarrado no pé dele. Quem saiu primeiro foi Esaú. Você acha que isso fugiu o controle de Deus? Foi uma distração. Deus estava meio distraído. Esaú passou e disse: mas esse homem foi mais rápido que eu. Foi assim que Deus fez, foi? Deus estava meio distraído. Aí Esaú passou na frente e disse: mas homem, era para ter sido Jacó. Esse homem é apressado demais. Na hora que eu estava tomando um cafezinho, Esaú passou na frente. Foi assim? Foi não. Deus perdeu o controle? Irmão, quem dá primogenitura é Deus. Quem faz você nascer na frente é Deus. O primogênito é herdeiro com porção dobrada, segundo o desejo de Deus. O primogênito, ele herda a bênção patriarcal. Pastor, sempre acontece assim? Existem ocasiões que a pessoa joga fora, desonra. E se tem uma coisa que Deus leva a sério, é a questão de honra. Por isso você honre a quem honra. Quem não leva em conta a honra está desonrando a Deus. É princípio de autoridade. Vigia com isso, pelo amor de Deus. Aí Deus dá a primogenitura a Esaú. Está aqui. Mas a Bíblia diz, é assim, é o conselho do escritor aos hebreus: não seja fornicário. O que é o fornicário? É o camarada que faz o vale. Ele vai na frente. Ele não espera o tempo. Ele não tem paciência. Profano não respeita o sagrado. Profano não respeita o sagrado. Primogenitura é uma coisa sagrada. Ele foi profano. E por uma refeição vendeu. E eu quero agora aqui olhar para a palavra vendeu. É uma palavra chamada apodidome, que o significado dela significa abrir, entregar, abrir mão de algo que lhe pertence. Não é quando você vende as coisas dos outros, você vende aquilo que é seu. Você está abrindo mão daquilo que é seu. Você vendeu aquilo que é seu. A primogenitura era dele. E ele vendeu o direito. Se teve alguém ruinzinho aí da vida, não foi Jacó não, foi Esaú. Jacó fez uma proposta. Por que é que Deus aborrece? Está lá escrito: eu aborrecia Esaú e amei a Jacó. Jacó desejava. Eu quero. E ofereceu um preço barato. Como é, pastor? Preço barato. Prato de comida qualquer pessoa faz. Eu vou repetir, que isso é muito sério. Prato de comida em qualquer lugar se encontra. Qualquer pessoa prepara. Ruim ou bom. Gostoso ou não saboroso. Qualquer pessoa faz. Primogenitura, só Deus dá. E Esaú abriu mão daquilo que somente Deus dá, por aquilo que qualquer pessoa pode oferecer. A comida estava lá dentro de casa, pastor. Ele podia ter continuado a andar, chegar dentro de casa e a comida estava lá. Ou se fosse o caso, esperar uns momentinhos. Vontade de comer é uma coisa diária. Ou todo dia o senhor não sente fome? Não dá para controlar e esperar mais uma hora? Espera mais um tempinho. Está
Está demorando, espera mais. O senhor não pode jogar fora o que Deus lhe deu por qualquer coisa. Deixa eu te perguntar, o ministério é importante para você? E por que você está trocando por qualquer coisa? Processa aí na tua mente isso. O senhor é casado. Falando aqui bem sincero. O senhor tem uma esposa. Quando o senhor chegar em casa, o senhor vai ter sua mulher. Mas tem alguém querendo acabar com o seu ministério, lhe oferecendo muitas pelo meio da rua. Eu acho que eu nunca usei essas expressões como eu estou falando agora. Mas eu estou sob direção de Deus para lhe dizer: não jogue seu ministério fora por causa de uma aventura amorosa. Seus olhos estão brilhando para quem não deve brilhar. E Deus está dizendo: não seja profano, não seja fornicador, não venda o ministério que eu lhe dei. O que eu lhe dei, homem nunca poderia lhe dar. O que eu lhe entreguei, homem não lhe entrega. Eu lhe dei, não jogue fora. Existem propostas de outras qualidades que estão batendo a sua porta. Mas se o senhor aceitar, o senhor vai perder a sua autoridade ministerial. O senhor quer levar sua carreira até o fim? Não seja profano. Não seja fornicador. O seu prato de comida está dentro de sua casa. Alguém está querendo arrancar o seu direito de primogenitura. Se você desprezar, você será rejeitado por Deus. Deus não rejeita, rejeita. Deus rejeitou a Saul, e quem chamou Saul foi Deus. E quando Samuel titubeou e disse: até quando você vai ter dó desse homem, havendo eu rejeitado? Deus rejeita? Rejeita. Quando Samuel falou para Jessé: Deus me mandou aqui ungir um dos seus filhos, vou mandar passar a fila. Eliabe, grandão, passa aqui, por favor. Lá vem Eliabe, aquele grandão. Aí Samuel disse: cabra bonito, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Aí disse: esse eu rejeitei. Aleluia. Não queira ser rejeitado, não. Aleluia, aleluia, aleluia. Se alguém deseja. Gente, o episcopado é uma obra que Deus nos coloca sobre, mas para servir aos que estão sob. O supervisor não é para pisar, é para conduzir. É para dar direção, é para ensinar os procedimentos, é para coordenar situações e projetos. Episcopado. Quando você chega ao episcopado, você deixa o operacional
para influenciar. Isso é episcopado. E qual será a sua autoridade em influenciar? A autoridade daquele que influencia está em duas coisas. No livro Liderança Eficaz, eu estou falando aqui baseado em um dos capítulos do livro, tudo que eu estou falando. No livro Liderança Eficaz, eu trabalho uma ideia, uma figura, que diz o seguinte: o voo da liderança consiste em autoridade. E as asas da autoridade são carisma e caráter. O carisma te atrai, o carisma atrai as pessoas. O carisma atrai. O caráter mantém. Carisma vem da palavra graça, agradabilidade. E carisma dado por Deus é a melhor coisa que alguém pode ter, a graça. Só que tem um detalhe: Deus não dá graça arrogante. Ele resiste ao soberbo. Mas Ele dá graça aos humildes. Eu pergunto, Jesus teve graça na terra? Irmãos, a graça é medida pelas crianças. As crianças, elas são as melhores detectadoras de graça. As melhores detectadoras de carisma são as crianças. Se a meninada olha para você e fala assim: está na hora de melhorar aí o seu carisma. Jesus atraía as crianças. O Senhor enxota ou atrai? E quem mais detecta caráter? Os velhos. São quem mais detectam caráter. Porque o velho, ele dá, às vezes dá até uma de bobo, o ancião. Mas vai dando corda. Aí você vai se expondo, estou te medindo de ponta a ponta. O cara falando: é mesmo, fala até doido. Rapaz, é mesmo. E o cara vai se soltando e diz: vai, se entrega, vai, se entrega. Caráter é formado passo a passo, é um conjunto de características, de comportamentos que definem quem é a pessoa. Através dos seus propósitos, das motivações, daquilo que você faz, vai definindo quem você é. Aí é o seguinte: as bases do caráter lançadas até os 7 anos de idade. Aí se constrói até os 20 aproximadamente. Quando chega aos 20 anos de idade, o camarada já é quem é. Pastor, e depois dos 20 anos, o camarada não muda, mas não muda. Tem duas coisas que mudam e modificam caráter, altera. Uma se chama sofrimento. Capotada de carro, doença, aperto, angústia. Dá um... falou misericórdia, mas sofrimento aperta o camarada, regula. Vai mudando. Não era assim não, mas agora é. Sofrimento, irmão. É cada lição que sofrimento dá. Pastor, aí fora sofrimento, que eu não queria mesmo esse negócio aí. Outra coisa que molda caráter é isso aqui, ó. Por isso que Jesus passou aquele tempo todo, palavra no discípulo, palavra. Quando Paulo trata, palavra. Timóteo, palavra trata. E ele diz mais: a palavra é proveitosa para instruir, corrigir, redarguir, ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Vai fazer a obra depois que estiver qualificado, perfeitamente instruído. E antes de ser perfeitamente instruído, vai ter que ser caráter tratado. Estão entendendo o que eu estou falando? Então eu disse aos senhores que o episcopado é essa tarefa de quem dirige, coordena, supervisiona, administra, inspira, forma. Você deseja isso? O senhor deseja exercer esse ministério? Muito bem, então você vai ter que ter autoridade para isso. A sua autoridade estará no seu carisma e no seu caráter. Caráter construído em Deus, carisma dado por Deus. Aí o Senhor agora vai ser exemplo. Jesus, ele disse que o pastor, ele entra no rebanho, fala com as ovelhas,
chama as ovelhas pelo nome, elas ouvem a sua voz, ele dá as costas para elas e sai adiante delas e elas o seguem. Repita isso, as ovelhas o seguem. E por que o seguem? Porque o pastor chega para elas conversando, se relaciona com as pessoas. Se relaciona com personalidade, pessoalmente, chamando-as pelo nome. Aquele que fala com elas, aquele que as chama pelo nome, tratamento personalizado, é o mesmo que alimenta, cuida e defende. Aí ela sabe, aquele que fala comigo, aquele que me trata pelo nome, é o mesmo que cuida, defende e alimenta. Então, quando ele for numa direção, eu vou seguindo. Meu Deus. Se as pessoas não lhe ouvem, você não é líder de nada. Se as pessoas não lhe seguem, você não é líder de nada. E como as pessoas irão me seguir? Converse com as pessoas, trate com as pessoas, trate com personalidade. O senhor não é vaqueiro. Vaqueiro empurra lá o gado e vai tangendo por trás. O senhor é pastor de ovelha. Chama pelo nome, conversa pelo nome, trata pelo nome, cuida delas, elas entendem que o senhor realmente merece confiança. Quando o senhor vai, elas lhe seguem. A Bíblia diz, Jesus falou, ele segue adiante, ele vai adiante delas e as ovelhas lhe seguem, as ovelhas lhe seguem, as ovelhas lhe seguem. Eu acho tão lindo que aquele pastor, para onde ele vai, o povo segue, o povo lhe acompanha, o povo lhe copia, o povo lhe imita. Ele tem autoridade. O Senhor deseja isso? O Senhor deseja guiar o povo, o Senhor deseja formar o povo, o Senhor deseja doutrinar o povo, o Senhor deseja servir ao povo, o Senhor deseja ser uma inspiração para o povo, deseja? Então deseje com todas as suas forças, se dedique a isso, se prepare biblicamente, se prepare espiritualmente, se prepare moralmente, se prepare no seu caráter, viva uma vida reta, santa, correta, sirva de inspiração. Aleluia! Você deseja, dê todo o seu esforço, toda a sua energia nisso. Acorde cedo, prepare-se mais, conheça Deus para torná-lo conhecido, se torne íntimo dele. E quando as pessoas descobrirem que o Senhor entra nos segredos de Deus, eles vão querer estar contigo. Não tem nada mais inspirador do que ter um líder que nós dizemos, ele mantém contato com Jesus. Dá prazer conviver com quem a gente sabe que é íntimo de Jesus. Porque eu não sei o senhor, mas me dá um abuso, irmão, de conversar com gente, só conversa besteira, leseira, coisa sem futuro. A impressão que tem é que ele não passa nem na porta do céu. A impressão que tem é que ele não se tranca com Jesus hora nenhuma. Abra por favor a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Veja aí o que é que as pessoas têm que perceber em você como obreiro. Vou pegar mais um aqui, viu, pastor? Ô, homem usado, pode abrir aquele ali, para o senhor não perder seu galardão. Esse copo de água fria, o senhor vai receber galardão. Glória a Deus. Não preocupe não. Está dando trabalho para abrir, mas aí é o preço. Não desiste não. Isso. Aleluia. Pode deixar aqui mesmo. Deus te abençoe, recompense. Verdade te digo, não perderás teu galardão. Que os homens nos considerem. Quem considerem? As pessoas, no modo geral.
nos considerem. A palavra considerar vem de um radical chamado sider, significa espaço amplo. Quer dizer, que as pessoas ao olharem assim, entendam. Considerar é observar amplamente e entender. Que os homens ao olharem, entendam, percebam. Que os homens nos considerem como, diga, como o quê? Ministros de Cristo. Opa, já está aparecendo alguém carregando uma pasta assim. É assim, é? É nada. A palavra ministro vem de duas expressões gregas, rupé e eresson, que as duas juntas dá ruperetes, e essa expressão significa os que remam lá embaixo. É o quê, pastor? Eu estava querendo até ser ministro, agora desisti. Como é o medido? Não. Remador? Ele fica lá no porão da embarcação, e a responsabilidade dele é fazer a embarcação andar. Aleluia. E quando ele sai de lá, não, ele fica lá. E não dá nem para ir lá no convés, não, é só lá embaixo mesmo, remando. O negócio dele é fazer a embarcação andar. E não tem nem parabéns. Nem alguém dizer assim, que serviço bem feito, que remada boa que você deu agora, hein? Não. E ele está lá para quê? Diga, para remar. E depois? Mais uma vez? E na sequência? Porque o compromisso dele é fazer a embarcação andar. Que os homens, ao olharem para você, percebam que o Senhor está comprometido com o andamento da embarcação. Porque tem gente que só rema se for ele na direção. Se for outro para dirigir o barco, ele não rema. Fica olhando. Eu quero só ver o que vai dar, eu quero só ver. Não ajuda nem com os olhos. Deixa de ser ruim. Pega no remo, rema. Você foi chamado. Quem olha para o Senhor percebe que o Senhor está com a mão no remo, remando. E mordomo dos mistérios de Deus. Há uma tradução que chama dispenseiro. Essa tradução que chama dispenseiro é interessante porque ela já remete a gente lá para o local onde se guardam as provisões da casa. A dispensa. E essa ideia de mordomo não está errada, porque essa pessoa que é dispenseiro, ela tem acesso à dispensa e serve aos da casa. As pessoas, quando olharem para o Senhor, precisam perceber que o Senhor tem acesso aos segredos de Deus. Que o Senhor não é aquele camarada que lê a Bíblia uma vez por mês. É porque tem gente que ainda hoje é assim. Ele lê a Bíblia assim. Quando ele chega no culto, alguém vai ler, ele abre assim e acompanha. E depois fecha e só no próximo culto. E tem deles que lê um pouquinho mais. Todo dia ele faz assim, feito uma adivinhação. Jesus fala aqui comigo. Tomara que você abra a sua Bíblia e leia aquele versículo assim: indo adiante foi sem enforcar-se. Cuidado, pode dar zebra, né, irmão? Aí se tomar um susto, misericórdia, eu vou abrir no outro canto. Vai e faz o mesmo. Só pode estar de brincadeira, né? Vou abrir de novo. O que tem que fazer, faz o depressa. Não. Pastor, é porque a minha vida é assim, pastor, é muito corrida, eu não tenho tempo, pastor. Se o seu tempo está sendo administrado de maneira que não tem tempo para Deus, o seu tempo está fora da direção de Deus. Pastor, é porque eu trabalho muito, pastor. E quando chego em casa eu estou esgotado com sono demais, Então faça o seguinte, leia a Bíblia andando, que não é possível que o senhor vá dormir. Aleluia. Está dando sono na hora de dormir, fique em pé, vá ler andando. Não é possível que você vai dormir andando.
Se no final do dia falta energia, comece a ler a Bíblia mais cedo, acorde mais cedo, use esse despertador. E não bote ele perto de você, que pode ser que você seja tentado a querer desligar. Bote ele uns 3 metros de distância, para ele lhe acordar, o senhor correr para desligar, e nessa carreira que deu para desligar, já despertou, aí pronto, já volta pegando na Bíblia para ler. E lê a Bíblia por 1h30, já deu uma boa leitura. E com essa boa leitura vai lhe despertar para no outro horário do dia estudar aquilo que leu. O que não pode é o senhor, que é ministro da palavra, viver sem a palavra. O que não pode é o senhor passar a vida inteira à frente de trabalho sem usar a sua ferramenta principal, que é a Bíblia. O senhor precisa conhecer os mistérios de Deus, as profundezas de Deus, os segredos de Deus. Que as pessoas, ao olharem para nós, percebam que nós somos aqueles que estão remando e que conhecem os segredos de Deus. Quem deseja episcopado, quem deseja isso, quem está querendo isso, entregue a sua vida nisto, dedique-se a isso, comprometa-se com isso. Se alguém aspira ao episcopado, diga excelente. Excelente. Muito bem, excelente. Bonito, gracioso, eminente, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirado. É tudo que é excelente. Kalos é a palavra. É uma das palavras utilizadas para aquilo que é bom. Mas não é apenas para aquilo que é bom do ponto de vista proveitoso, mas bonito. Irmão, o ministério, ele é bonito. É por isso que tem gente que fica impressionado com ele. Que ele não é somente bom, ele é bom e bonito. Amém? Aí ele diz aqui, aquele que aspira, aquele que vai dar tudo de si, porque precisa dar tudo de si pelo episcopado, excelente obra, diga obra. Ergon. O que é ergon? É um trabalho feito com a mão. É um trabalho dedicado que exige esforço. Ministério, desculpa a expressão, mas eu vou usar. Ministério não é coisa para vagabundo, nem para preguiçoso. É duro isso, não é? Mas eu acho que eu estou no lugar certo. Esse aqui é o fórum de tratar isso. Amém? Excelente obra, diga assim agora, almeja, ou deseja. Pronto, o termo agora significa ansiar. Você tem que desejar essa tarefa. Quando o senhor desejar o cargo, se lembre que o cargo tem uma esposa. Quem é a esposa do cargo? Pronto, é a carga. Então, se o senhor deseja, o cargo vai ter que levar a carga. E a carga é o complexo, o compêndio, o conjunto de responsabilidades. É serviço para suar. A responsabilidade é grande. Eu rogo a Deus que Ele tenha falado aos corações nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Tem um hino que diz assim: de madrugada me levanto para orar. É assim? Deixa eu ver se eu tenho aqui a letra. Diz assim, ó. De madrugada eu me levanto para orar. Sinto que alguém pertinho de mim está. E este alguém eu posso reconhecer. É meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. E este alguém eu posso reconhecer. É meu verdadeiro amigo que veio me socorrer. Ouço uma voz bem pertinho de mim, dizendo: pede o que quiseres, que eu estou aqui. E sem sentir eu começo a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus.
e sem sentir eu começo a chorar. Sinto o poder de Deus. Aleluia. Deus, nesta manhã, nos congregou aqui para lhe dizer a seriedade do ministério, a importância que deve ser dada ao ministério. Deus, continue tocando, continue tocando. Quem está tocando, continue tocando. Obrigado. Deus nos reuniu aqui hoje pela manhã para lhe dizer: meu filho, leva a sério aquilo que eu te dei. A dedicação é total, é todo o tempo, é a vida toda, até o dia que eu colocar o ponto final, e quem coloca sou eu. Aleluia. Se aproxime do trono, feche a porta do quarto, dobre os joelhos. Ele quer se revelar para você, Ele quer me animar, me fortalecer na graça para seguir. Ele quer te tomar pela mão direita e dizer: tenha ânimo, prossiga, avance. Se levante para buscar a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ouço uma voz bem pertinho de mim, dizendo: que quiseres, que eu estou aqui. E sem sentir eu começo a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus.